Olá a todos, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal Presença Cidadã. Nesse canal, eu pretendo discutir com a sociedade ideias sobre a cidadania, sobre a democracia, né, conversando com outras pessoas, falando algumas ideias sobre isso. E para a gente começar esse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar aqui algumas ideias sobre o que nós podemos pensar de cidadania. Primeira questão: será que cidadania existe para todos? Será que a gente tem apenas uma única cidadania? Ou seja, será que o cidadão que mora no centro da cidade, de classe média, é tão cidadão quanto o cidadão que mora na periferia da cidade? Será que essas pessoas têm os mesmos direitos? É claro, né? Quando a gente olha para a nossa Constituição, que é uma ótima Constituição, todos têm os mesmos direitos, sim, mas é importante a gente começar a observar algumas questões, né? Como diria Engenheiros do Havaí, né? Uns são mais iguais que os outros ou não? Ou será que isso é coisa de gente doida? Então, é preciso prestar mais atenção. Cidadania é quando a gente tem plena consciência e condição de exercer de fato o nosso papel na sociedade, de poder conversar, argumentar, escrever, calcular, enfim, tem que ter recursos que muitas vezes a escola é que deve dar para poder lidar com toda a dinâmica da sociedade, para poder participar dessa sociedade de forma efetiva. Então, exercer a cidadania é participar da vida política da cidade, não necessariamente da vida político-partidária, mas participar das discussões do seu bairro, participar das discussões da sua cidade, do seu estado, do seu país, pesquisar sobre as notícias que recebe, ter discernimento para saber o que pode ser verdadeiro, o que não pode. Afinal de contas, estamos vivendo hoje na era, né, da informação e da desinformação, né, com as redes sociais, tudo que coloca, né, que nós temos acesso aqui, a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive isso que eu estou dizendo para vocês, né? Ninguém aqui tem que concordar com o que eu estou dizendo. É um canal aberto para a gente fazer o debate, então você pode deixar os seus comentários aí. Um exemplo muito interessante para a gente pensar, e eu vou deixar no ar, e depois eu vou colocar outros vídeos e a gente vai discutindo as temáticas. Mas quando a gente olha, né, para qualquer cidade, a gente percebe, por exemplo, né, nas regiões centrais das cidades, e quando a cidade é pequena, isso é mais evidente ainda, você percebe muitas vezes, né, quando a cidade é minimamente bem administrada, vamos dizer assim, você percebe ali ruas bem asfaltadas, praças bem equipadas, bem cuidadas, né, calçadas com acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Isso é tudo muito interessante. Aí eu pergunto, essas pessoas com deficiência por exemplo, não moram, não existem também nas periferias, porque daí a hora que você sai desse centro e começa a chegar nas periferias, o asfalto já começa a ficar esburacado, isso quando ele existe, não é? É, não tem calçado, ou se tem calçado é totalmente irregular. Praças, raramente você vê alguma, quando vê, ela tá lá, foi feita, né? Geralmente nessas praças de periferia você vê lá o skate, alguma coisa mais assim, porque né, essa coisa de periferia, no centro eu não vou pôr uma praça de skate porque, né, é outro tipo de público. Então veja, o centro da cidade é para quem frequentar? Não pertence a todos? Ah, não, mas eu vou justificar então eu faço esse grande investimento no centro justamente por isso, Wagner, porque todos vão para o centro da cidade, né? Então todos usufruem, tá? Só que também existem as pessoas que moram no centro da cidade. E aí eu vou fazer uma outra questão: será que realmente todas as pessoas que moram na periferia têm acesso ao centro da cidade? E se tem, quantas vezes eles têm? Qual é o custo-benefício para essas pessoas? Não seria mais interessante, de repente, ter uma praça bem equipada no bairro que ele mora, afastado do centro? Não seria, de repente, interessante você não ter que pisar na lama para entrar na sua casa quando chove, tem um asfalto? Então aí a gente fica se perguntando, né? Mas eu tenho verbas finitas para administrar a cidade. Ok. Por que então que estão asfaltando de novo aquela rua que não tinha nenhum buraco?
ou que tinha assim alguns remendos passíveis? Ou então por que será que estão arrumando aquela praça que já era maravilhosa e a praça da periferia continua lá caindo aos pedaços? Algumas questões, então a gente precisa começar a pensar qual é a prioridade, né? Qual é a intencionalidade que está por trás disso? Será que realmente é tudo falta de dinheiro, né? Será que ou então a gente não pode olhar para essas questões de uma forma um pouco mais abrangente, né? Será que não teria condição, em vez de recapear novamente ou pela 15ª vez aquela rua que passa no centro, eu poderia asfaltar uma rua que está sem asfalto, eu poderia arrumar uma rua que está melhor. E quando a gente fala isso, vocês podem discordar, podem deixar seus comentários, mas né, isso acontece em muitas cidades. Então, algumas questões aqui que eu volto lá no início. Será que a cidadania é a mesma cidadania para todos? Será que todas as pessoas têm a mesma cidadania? Ou será que uns são mais cidadãos do que outros? Né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. E para mudar isso, se for isso que de fato acontece, nós precisamos começar a pensar em cobrar, em exercer esse papel de cidadão, que é justamente cobrar o poder público para que haja uma equidade na distribuição desses recursos que todos, né, que todos na cidade arcam com eles, tá certo? Então, é só para esquentar um pouquinho a ideia, para começar um pouco um bate-papo nesse canal. A gente vai então trazer outros temas aqui. Espero que vocês gostem, divulguem aí para todo mundo que vocês conhecem. Então, até a próxima. Deixe seu comentário. Um abraço, até mais.